Oi, eu sou o Joe, esse é o Don't Give Me Food. Hoje eu vou falar sobre o livro Um Dia e um pouquinho do filme que foi inspirado na história. Antes vão ficar dois avisozinhos. O primeiro é que os meus vizinhos são bem barulhentos e eles têm um gosto musical duvidoso. E dois é que é meio complicado fazer a resenha desse livro por conta da maneira que a história é narrada. Um Dia é um romance do David Nichols e vai contar a história da Emma e do Dexter, ou do Dexter e da Emma. Eles estudavam juntos, mas nunca haviam se falado até a noite do baile de formatura. A história começa na madrugada seguinte a esse baile, é dia 15 de julho de 1988, salvem essa data, e eles estão no apartamento que a Emma dividia com uma colega de universidade, conversando sobre o futuro e sobre o que eles esperavam do futuro e como se imaginavam dali a 20 anos, por exemplo. A gente só vai saber o que eles fizeram no resto desse primeiro dia, no final do livro. A única coisa que a gente sabe é que no dia seguinte eles vão tomar rumos diferentes. O resto da história vai se passar nos dias 15 de julho dos anos seguintes, 1989, 1990, 1991. No começo a Emma se junta a uma companhia de teatro e o Dexter vai viajar por alguns países, por ele ter mais condições. Nesse começo tem uma troca de cartas muito interessante entre eles, em que a Emma escreve uma carta toda atenciosa e quilométrica para o Dexter, enquanto ele manda para ela um bilhetinho sem graça. Nos capítulos seguintes, a Emma vai acabar como garçonete num restaurante mexicano e o Dexter vai conseguir um emprego na TV. Em alguns capítulos vão ser contados o dia da Emma ou o dia do Dexter, com interseções de um no dia do outro. Ou seja, pode ser que esteja sendo narrado o dia da Emma e o Dexter acabe ligando para ela, e o contrário também. Pra mim, os melhores capítulos são aqueles que eles estão juntos em pessoa, porque a química entre eles é inegável e eles funcionam muito bem juntos. E é bem interessante de ver eles compartilhando as alegrias e as tristezas dos dias deles, e é muito interessante acompanhar eles amadurecendo. Talvez o Dexter tenha demorado um pouco mais no processo, o que me fez pensar que às vezes a história é um pouco mais focada no Dexter do que na Emma. Falando um pouquinho da construção de personagens, é muito fácil se identificar com a Emma. Eu me identifiquei, ela é muito engraçada, ela tem umas tiradas sarcásticas e usa muita ironia. E o Dexter, quem nunca conheceu uma pessoa Dexter, é aquela pessoa que é sempre o centro das atenções, consegue tudo o que quer, é uma pessoa meio mimadinha e mesmo assim você não consegue odiar. Eu sou do tipo de pessoa que acredita que as diferenças se complementam, então pra mim é por isso que os dois funcionam juntos, porque eles são muito diferentes e eles se complementam de certa forma. Infelizmente eu não tenho um original aqui para eu consultar, mas quem tiver pode ler para mim se o que acontece no capítulo 15 da edição brasileira acontece também no original. Se acontecer, vai ser uma coisa muito fofinha, e se não, fica como curiosidade aí para vocês. A capa da minha edição pode ser considerada um spoiler. Para quem não sabe, essa aqui é a capa original. E quando eu fui comprar não tinha mais dela, então eu acabei comprando essa mesmo com a capa do filme, o que não me incomodou, porque eu gostei do filme. Vou falar um pouquinho sobre o filme agora. O filme é bem fiel ao livro, até porque quem adaptou o roteiro para o cinema foi o próprio David Nichols. Nos papéis principais tem a Anne Hathaway, que já tinha feito O Diabo Veste Prada, e o Jim Struz, que eu não sei falar bem o sobrenome, que já tinha feito A Lenda de Guardiões. A atuação dos dois é muito boa, e as grandes diferenças que eu achei do filme e do livro é que no filme o assunto é bem mais romantizado. Por exemplo, uma coisa que no livro é resolvida por um telefonema, no filme tem toda uma cena assim romanticona. Vocês estão ligados àquelas cenas de filmes que a pessoa corre atrás da outra e começa a chover e elas se beijam na chuva? Pois é, no filme tem um pouquinho disso e pra mim não funciona muito bem. E a outra diferença é o final, que foge um pouco do contexto do que o livro propõe, que eu até entendo por ter sido uma adaptação para o cinema. E o que dizer sobre o final desse livro? É complicado porque eu não quero dar spoiler pra vocês, mas se você tem coração, a informação vai mexer com você e ela é jogada de uma forma muito abrupta. Você não espera o que vai acontecer e é quase como levar um tapa na cara. E talvez você fique bravinho com David Nichols por um bom tempo. Eu gostei muito do livro e eu também gostei muito do filme. Quem não leu o livro consegue acompanhar o filme sem nenhum problema, e quem já leu o livro é muito interessante acompanhar a linguagem corporal dos atores, porque você sabe o que a personagem está pensando no momento que ela faz determinada coisa. Então eu recomendo os dois para todo mundo. É isso então, eu não sei se eu consegui passar para vocês o quão bom é esse livro e quão apaixonante esse filme, e fica a dica para vocês de uma história sobre
o amor, o tempo e extremos. E espero que vocês tenham desenvolvido pelo menos uma vontadezinha de ler ou de ver o filme. Deixando aqui embaixo as minhas redes sociais e deixar aqui na tela também. Me sigam no Instagram, compartilhem por aí e até o próximo vídeo.